Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, nesta manhãzinha gostosa, né? E eu quero... Não sei se vocês estão me ouvindo bem, aí vocês me falam se estão ouvindo bem, se estão vendo bem. Meus amados, eu vou pedir só para vocês fecharem os olhos novamente, para a gente fazer uma oração, para nós pedirmos ao Senhor, ao Espírito Santo, que esteja conosco neste momento, nos ajudando a entender este assunto tão importante para os nossos dias. Tá bom? Fechamos os olhos. Amantíssimo Deus, em tua presença nos achegamos novamente. Aqui está a parte do teu povo reunido, querendo estar na tua presença logo pela manhã. E louvado seja teu Santo Espírito, porque nos mobilizou para estarmos aqui. Peço ao Senhor que o teu Santo Espírito, da mesma forma, clareie nossa mente para entender este assunto, mas também capacita-nos, ó Deus, para não só sabermos, mas também praticarmos e vivermos de acordo, para que tenhamos saúde e glorificamos o teu nome que estás nos céus. Ó Pai, muito obrigado por teu amor por nós, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, o assunto, como vocês estão vendo aí na tela, é mente, caráter e intestino. Eu tirei um pouquinho daquele mente, caráter do livro, né, do Espírito de Profecia, mente, caráter e personalidade, coloquei aqui intestino, para nós vermos que a relação que existe de intestino e mente é tão grande que pode alterar até o meu modo de pensar, como se estivesse alterando até a minha personalidade. Então, por isso, mente, caráter e personalidade. Não sei quantos já ouviram sobre esse assunto, né? É um assunto muito interessante. Eu vou tentar aqui, neste tempo, trazer informações que possam ajudá-los a entender um pouquinho dessa relação e dessa importância para a nossa vida. Antes de eu entrar propriamente no tema específico, né, eu quero abrir a palavra de Deus com vocês, se vocês tiverem oportunidade, porque eu não coloquei aqui nos slides o texto da Bíblia, claro, e por isso estou abrindo aqui a Bíblia com vocês. Então, nós conhecemos muitos textos aqui de saúde, mas eu queria que você abrisse Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, comigo. Esse texto vai nos acompanhar hoje, amanhã e domingo. Então, não deixe de acompanhar. Se você está... passa para algum amigo, o link, tudo, para que ele também possa assistir, ele também possa ter esse ensinamento, tá? Estar na presença do Senhor. Então, olha, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo... deixa eu ver aqui. No versículo 24 em diante. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm para mas um só leva o prêmio. Então, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correm de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Forte esse texto, né? Eu acho que só esse texto resume tudo que eu vou querer passar hoje, que o Senhor Deus quer passar hoje para nós. Eu falo para nós porque eu também estou no processo, eu também estou aprendendo e estou praticando, então, assim, estamos no processo. Olha como o texto começa, ele começa dizendo o seguinte, que nós estamos como aqueles que antigamente corriam em estádios, né? Como quem corre numa Olimpíada, por exemplo, né?
eles têm um ano todo para praticar, né? 4 anos praticando ali, né? Eles têm que se impor numa rotina, né? Num exercício, impor o seu corpo numa metodologia para que eles possam ter chances de alcançar uma coroa. Só que um prêmio, uma medalha. Só que essas pessoas, elas fazem para uma coisa que é corruptível. Nós, porém, somos atletas do Senhor que corremos para alcançar algo que é incorruptível, que é estar na presença do Senhor, é a coroa da vida eterna. Então, isso é o mais importante. E olha que Paulo fala. Ele fala o seguinte, que ele não faz isso esmurrando no ar, sem saber que direção está fazendo, o que está fazendo, sem noção. Não, ele faz com noção, com compreensão, usando a razão, certo? E olha só, ele faz mais ainda, ele esmurra o seu corpo. O que é? Ele se esforça, ele luta contra aquilo, certo? E reduz a escravidão. Ele reduz quem a escravidão? O seu corpo, para ele obedecer à sua razão. Então, olha que interessante. E nós vamos ver, olha só, eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo agora. Ele reduz o seu corpo à escravidão. E você vai observar que muitas coisas do nosso comportamento, do que nós temos no nosso dia a dia, está sendo influenciados pelo intestino. E o nosso intestino influencia a nossa mente. E a nossa mente influencia o nosso intestino. Então, veja, como isso tem uma relação muito importante. E como que é importante eu estar no centro da razão para dominar isso. Certo? E reduz a escravidão para que, tendo pregado outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Essa é uma das frases que me acompanha. Eu oro sempre ao Senhor para que eu esteja praticando aquilo da qual eu prego, para que não venha eu ser desqualificado mesmo eu pregando aos outros. Bom, dito estas palavras maravilhosas do Senhor, nós temos outros textos, como aqui no capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Esse deve ser o objetivo. É do outro texto que eu gosto muito, principalmente o finalzinho da parte que diz, façamos tudo para a honra e glória do Senhor. Esse é o mais importante. Quando eu colocar em minha mente que tudo que eu fizer na minha vida for para a honra e glória do Senhor, então eu farei o que é correto. Perfeito? Vamos lá. Eu vou ler alguns textos do Espírito de Profecia primeiro, para a gente ter uma noção do que, como Deus é bom para conosco, como Deus coloca para nós orientações que hoje a ciência está comprovando, né? O Espírito de Profecia, que alguns não têm como a palavra de Deus, eu particularmente tenho como a palavra de Deus, no mesma autoridade que a palavra que eu acabei de ler, pois é a palavra do Senhor, certo? Nos traz orientações magníficas sobre isso, né? Então, vejamos, olha aqui, ó, olha o que esse texto diz. A sobriedade na alimentação é recompensada com vigor mental e moral. Aí se pergunta, o que é sobriedade? Que o texto a gente lê rápido, né? Sobriedade na alimentação. Sobriedade vem da palavra sóbrio. Logo, quando uma pessoa não está bêbada, ela está sóbria. Então, a sobriedade na alimentação é recompensada, ou seja, se você fizer uma alimentação adequada, você vai ter sobriedade. Você vai estar em sua plena capacidade de pensar, de vigor. Por isso é recompensado com o quê? Com vigor mental e moral. Agora, olha a palavrinha que está aí, moral. Além do vigor físico que você tem, isso é todo conhecido por todo mundo, você tem um vigor mental, poucos têm essa noção, né? Talvez só de teórico, mas não de prático, né? Porque acham que podem beber uma bebida alcoólica, um vinho, e não vai influenciar a mente deles nem um pouquinho, porque eu tomei uma tacinha, não tem problema, entendeu? A sobriedade na alimentação. Então, alguns têm na teoria o conhecimento, mas na prática fazem diferente. Então, é recompensado com vigor físico, com vigor mental e moral. O que é este moral? É o caráter.
É também eficaz no domínio das paixões. Olha só, não é o que o povo de Deus precisa para os últimos dias? Dominar as paixões. Nós temos diversos textos falando sobre domínio das paixões. As paixões têm que estar sobre as paixões, tem que estar sobre as faculdades superiores, tem que estar dominando sobre as paixões. A Espírito Profecia diz. A Ciência do Bom Viver diz isso. Então, olha que interessante. Quem tem sobriedade na alimentação também tem tem domínio nas paixões, o domínio das paixões. Perfeito? Ciência do Bom Viver, página 308. Veja esse texto aqui, ó. Devemos ser tão cuidadosos em aprender as lições da reforma de saúde como somos em ter nossos estudos devidamente preparados. Você gosta de estudar? Eu gosto. Você gosta de, por exemplo, de fazer estudo da palavra de Deus? É maravilhoso. Sim, olha, está dizendo. Você gosta de ir na escola, aprimorar, mestrado, doutorado? Ótimo, não tem nenhum problema você fazer isso. Mas veja, olha o que está sendo dito. As lições da reforma de saúde, né? Devemos ser tão cuidadosos em aprender as lições de reforma de saúde como somos em ter nossos estudos devidamente preparados. Então, da mesma forma que eu gosto de fazer essas outras coisas, eu deveria ter o mesmo empenho para as reformas de saúde. Agora, por que eu tenho que ter o mesmo empenho? Olha só, pois os hábitos que adotamos nessa direção ajudam a formar nosso caráter para a vida futura. Poxa vida, então a minha maneira de me alimentar, a minha maneira de eu exercitar, o meu estilo de vida, podem me ajudar a ter um caráter que agrada ao Senhor. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Essa forma, porque alguns dizem assim, não, mas a alimentação, ela não é ponto de salvação. É, realmente, não é ponto de salvação, mas é ponto de perdição. Por quê? Está dizendo aí claramente, porque é isto que molda esses hábitos vão determinar o meu caráter. Tem outros textos, desejado tem texto, o que a gente pensa, o que a gente fala, geram ações, ações geram hábitos, hábitos mudam caráter. É claro, né? É possível alguém danificar sua experiência espiritual pelo uso incorreto do estômago. Só essa frase já diz tudo, né? É possível. A gente vê isso claramente, né? Muitos, por sua condescendência com o apetite, separam-se de Deus. Aquele que nota a queda de um pardal, que conta os próprios cabelos de nossa cabeça, anota o pecado dos que condescendem com o apetite pervertido. As expensas aqui quer dizer, as custas do enfraquecimento das forças físicas, do embotamento do intelecto e do amortecimento das percepções morais. Então, eu coloquei esse texto novamente, você vê que vários textos, alguns praticamente quase alguns com as mesmas ideias, para reforçar o que eu estou querendo dizer para você, e o que Deus está querendo dizer para você. Olha só, aqueles que condescendem ou são flexíveis, permissíveis, com um apetite pervertido, né? Isso é importante a gente entender o que é um apetite pervertido, né? Se é pervertido porque não é normal, que não é correto, né? Ou torna o que é errado em normal, né? O que é apetite pervertido, né? Às custas do quê? O que acontece quando você tem um estilo de vida desse jeito? Você enfraquece as forças físicas, é a primeira coisa. Comece a comer mal para você ver. O resultado é claro, né? Vai ter fraqueza física. Vai ter o quê? Embotamento do intelecto. Embotamento acontece logo em seguida que você acaba de comer, né? Então, se eu como demais numa refeição, logo em seguida eu já sinto esse embotamento na mente. A mente fica mais cansada, anuviada, eu não tenho vontade de pensar, eu quero deitar, eu quero. É isso que a gente quer, porque a mente está embotada, né? E isso acontece, tem gente que fica assim o dia todo, aí não tem vontade de estudar a palavra de Deus, não tem ânimo, entendeu? E do amortecimento das percepções morais. Mais uma vez aqui, ela vem, ó, 1890, ela vem falando isso, amortecimento das percepções morais. O quê?
que é amortecer? Ou seja, as percepções do caráter são amortecidas. A moralidade é abaixada, ela é deixada de lado, certo? Olha só, e o que Deus requer de você e de mim para esses últimos dias? Deus requer de seu povo crescimento progressivo. Ele não quer que você entendeu teve um ensinamento, teve uma luz, e você pare nessa luz. Não, ele é progressivo. Então, ele quer que você faça o quê? Aprendeu aquilo ali, e aqui progressão não é que vai ter um monte de nova luz, não. A nova luz é para mim e para você. O que, que é, por exemplo? Hoje está sendo uma nova luz para mim eu aprender sobre isso. Logo, eu vou viver essa luz. Entendeu? Então, veja, devemos aprender que condescender com o apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e à santificação da alma. Então, o apetite está muito relacionado à santificação. Está relacionado ao cultivo de um espírito brando, humilde, né? De um espírito que... Então, é por isso que Deus deixou isso para nós. Não é aleatório. Não é só saúde que Deus está querendo que você tenha. Claro, você está vendo aí nos textos que é saúde que Deus quer que você tenha. Certo? Porque uma pessoa doente não tem vontade de buscar ao Senhor. Ele quer que você tenha saúde, saúde plena. Né? Agora, além disso, ele quer que você tenha saúde espiritual também, que você tenha saúde mental também, ok? Apesar de sua adesão à reforma do regime alimentar, muitos seguem regime impróprio. E isso eu observo muito. Eu atendo muitos pacientes. E muitos, mesmo da verdade presente, ou mesmo que praticam a reforma de saúde, praticam de forma errada. Não é o que Deus pediu. Não conhecem a si mesmos. Não analisam a si mesmos. A transigência com o apetite é a causa principal da debilidade física e mental. Então, a maior causa, é a principal. Muitos desses que estão dentro da reforma estão fazendo o quê? Estão mais débeis do que os que estão lá fora, praticando errado as coisas. E por quê? Vai ser para nós pensarmos, por que que nós estamos fazendo isso? Por que que nós estamos desse jeito? Não era para estarmos assim, certo? Eu até coloco um ponto aqui, certa vez, quando eu estava voltando para os caminhos do Senhor, e eu estava praticando a reforma de saúde, e eu ficava me perguntando, mas por que que ainda fico doente? Por que ainda fico com resfriado constante? Eu pegava sinusite constantemente, tinha que tomar antibiótico, e era terrível. Agora, é, hoje eu compreendo por quê. Porque hoje eu estou aqui no campo, é, eu tenho melhor qualidade de vida. Raríssimas vezes eu fiquei doente aqui. E quando fico, a recuperação é rápida, certo? Então, assim, não é só o campo, claro, mas mudou muita coisa. Eu tive que aprender, investigar, o que está acontecendo comigo, certo? É isso aí, ó. E é em grande parte responsável pela fraqueza e morte prematura de muitos. Olha que interessante. Muitos dos servos de Deus morrem mais cedo. Poderiam ser instrumentos nas mãos de Deus, mas morrem mais cedo por conta do quê? Transigência com apetite. Todo indivíduo que aspira à pureza de espírito, olha, presta atenção. Todo indivíduo que aspira à pureza de espírito, você aspira pureza de espírito? Eu aspiro, eu busco, sim. Lá no, não lembro no texto de Coríntios que Paulo esmurrava seu corpo para fazer o quê? Para pôr o seu corpo à escravidão, para quê? Pureza de espírito. Deve ter sempre presente que em Cristo há virtude para controlar o apetite. Aí você fala, vai, Faustino, eu esmurro o meu corpo e eu não consigo. Claro que tu não consegue. Mas o Senhor aqui está dizendo, ó, mas em Cristo há virtude para controlar o teu apetite. E aqui eu não estou falando só de comida, hábitos, certo? Todos os tipos de apetite que nós podemos colocar aí. Apetite é uma palavra bem ampla, não é só restrito a uma alimentação, certo? Mas que a alimentação aqui você vai ver que é uma das coisas principais, perfeito? Então nós temos que esmurrar, tem que ter um esforço da minha parte. Deus não vai pegar para mim e falar assim, ó, agora você para de comer isso aqui, coma isso.
né? Abandone aquilo e faça aquilo outro. Não, você tem que fazer. Você tem que esmurrar o seu corpo. Essa é a tua parte, ok? Se homens e mulheres tão somente se lembrassem de quão grandemente aflige a mente quanto se lembrassem, né? De que quão grandemente afligem a mente quando afligem o estômago. Olha só, se nós lembrássemos de que quando eu aflijo o meu estômago, eu estou afligindo a minha mente. Então, minha parte intestinal está sendo afetada, logo a minha mente também estará sendo afetada. Perfeito? Isso é interessante, ok? E é interessante que o mundo está tendo essa clareza. Está pregando isso. E nós aqui, que temos a mensagem há mais de 100 anos, 150 anos, ou mais de 150 anos, aqui, esse texto, por exemplo, é de 1900, então nós teríamos aí 1924 anos, 124 anos de mensagem, né? E é bem claro, quando eu aflijo o meu estômago, como eu estou cuidando dele? Estou sobrecarregando ele? Eu estou comendo fora de hora? Eu estou colocando muito alimento ao mesmo tempo, muita variedade ao mesmo tempo? Tudo isso, o Espírito de Profecia nos dá orientação sobre isso. Não era necessário, meu Deus, porque nós somos sábios, nós deveríamos olhar para nós, Deus deu sabedoria, nós deveríamos nos analisarmos e vermos, opa, isso que eu estou comendo não está fazendo bem, ou isso que eu fiz hoje não foi legal, olha só como eu estou, amanhã não vou repetir isso, depois de amanhã também não. Era para memorizar e não repetir, entende? E por isso muitos de nós estamos débeis. Nós temos pessoas que comem uma alimentação e quando vai chegar próximo, comeu no almoço, vai chegar próximo do jantar, ele está com a alimentação lá ainda, digerindo. Né? E eu não estou falando de um caso que você comeu um alimento que estava estragado, não. Eu estou falando de dia a dia, no dia a dia mesmo. Né? Temos pessoas que comem e logo em si, meia hora depois, estão passando mal. Não tem digestão adequada, ou tem uma hipocloridria, ou seja, o estômago não libera hipoclorito direito, não libera ácido clorídrico, desculpa, ácido clorídrico adequadamente, ou não tem enzimas adequadamente. Pessoas que comem, se alimentam de maneira da reforma da saúde, mas vivem com B12 baixa. Por quê? Mesmo suplementando. O que está acontecendo? Todas essas coisas. A gente vai ver isso. Olha lá. Cristo profundamente é desonrado quando se abusa do estômago. Olha isso. Muitos estão pregando, não estou dizendo que não é importante pregar sobre o que está sendo cometido de erros, né, na igreja, em outros, mas a pessoa está errada, porque ela abusa do seu próprio estômago, e Cristo é desonrado. Agora, olha que legal, olha, presta atenção. Seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago oportunidade para recobrar sua ação salutar. Dando oportunidade para o estômago descansar. Isso é interessante, porque o mundo está pregando. O mundo prega que tem que ter um jejum intermitente. Né? Lógico que muitos fazem de forma errada. Né? Mas o jejum intermitente, qual é o jejum adequado? É o jejum intermitente, é o da noite. O Espírito de Profecia fala, coma 2 refeições. E aí você dá um descanso maior para o teu trato digestório se recompor. Você vai ver como você vai dormir melhor, vai estar muito melhor, mais acordado, mais ativo. Vai chegar de manhã no café da manhã, vai ter vontade de comer bem, comer saudável. Olha só que interessante. Tudo isso, tá? Não estou dizendo aqui para você que você só tem que fazer 2. O ideal é 2, como o Espírito de Profecia diz, tá? Muitas vezes eu faço 2, algumas vezes eu faço 3, certo? Quando eu faço 3? Quando eu tenho uma atividade mais braçal, que eu trabalhei mais, houve um desgaste maior, aí eu procuro comer um pouquinho, mas aí eu vou jantar. Mas a minha janta, eu tento trazer ela para de manhã, para mais cedo, desculpa, para mais cedo. E olha que interessante. Quando eu não faço isso, minha noite não é a mesma coisa. Eu vou dormir pensando na comida, conversando com ela, entendeu? Então, são orientações. Hoje, o que eu tenho que fazer? O ideal é que eu traga a minha alimentação para 3 horas antes de dormir, meu jantar. Quero jantar a terceira? Ok, não tem problema. O Espírito não está condenando que você não tem que ter a terceira
alimentação. Não diz isso, o Espírito Profecia não diz, você não pode ter a terceira. Não, ela não diz isso. Ela diz que o melhor seria você ter duas. Agora, pessoas que trabalham só mentalmente, dentro de casa, não estão fazendo braçal, esse obrigatoriamente deveria ter duas alimentações. É porque é mais saudável para ele. Ele não tem esforço, ele não tem desgaste, a comida está ali, digestão mais lenta, mais devagar. Perfeito? Agora, traga a refeição para mais para baixo. Toma lá pelas 5h30 da tarde, desculpa, 5h30 da tarde, estamos 5 horas da manhã, aqui eu estou com manhã na cabeça. Traga para de manhã, certo? Para mais cedo, lá pelas 5h30 da tarde, no máximo 6 horas, está terminando a sua refeição. Faça uma refeição leve, ok? Você vai ver o resultado disso aí. Enquanto estamos à mesa, podemos fazer obra médico-missionária, mediante comer e beber para a glória de Deus. Manuscritos 93, 1901. Você quer ser um missionário? Comece dentro de casa. Eu já vi muitos casos, eu já vi casos de pessoas que chegaram na mesa de uma visita, ele era o convidado, mas ele falou, não vou orar. Não vou orar. Por quê? Porque na mesa tem coisas impróprias. Entendeu? Não é esse trabalho missionário que Deus pede. O trabalho missionário que Deus pede para você é o seguinte, é você fazer, é você ser a reforma de saúde. E ao você ser, a pessoa vai perguntar, olha, você não vai falar, porque eu não como isso, eu não como aquilo. Não. Se a pessoa perguntar, como muitas vezes já me convidaram para almoço e as pessoas, Faustino, o que você gosta de comer? Ou, você é vegetariano? O que você quer que eu prepare? Uma opção. Algumas vezes você não tem essa opção de alguém chamar você e falar com você o qual é essa opção. Mas você pode chegar naquele ambiente e você que tem conhecimento, é você que tem que escolher o que é adequado. Entendeu? Mesmo que tenha coisas inadequadas. Perfeito? E aí sim você estará dando um bom testemunho, porque as pessoas ao olharem para você, poxa, mas eu vi que você não pegou carne. Por que você não pegou? Agora é a hora de você dar a sua contribuição. Não esmagadora, mas com amor, com sabedoria. Enquanto estamos à mesa, podemos fazer obra médico-missionária. Quanto muitos pregam de reforma de saúde, mas quando estão à mesa, eles não dão essa mensagem. Eles dão uma mensagem contrária, porque não praticam. Parou de passar os slides aqui. Passou. Só voltando. Bom, esses foram os textos do Espírito Profecia que eu trouxe, tem muitos outros, tá? Mas eu que fiquei com esses textos, tem alguns que eu vou ainda passar mais para o final, mas para a gente ter uma noção do que Deus realmente pede para nós. Eu quis passar os textos do Espírito Profecia primeiro e a palavra de Deus, para você ver que não é o que o mundo está falando, é o que Deus pede para você. Deus pede para você tomar cuidado. Cuide do seu intestino, cuide do seu estômago, porque ele é muito importante para você ter uma mente clara e ter um caráter melhor, tá? Ok? Cuide. Isso é a mensagem que Deus, resumindo, é a mensagem que Deus está passando para mim, para você. Perfeito? Olha só. Esse aqui vocês conhecem? É Kellogg. Kellogg diz assim, ó, muitas das doenças poderiam ser amenizadas através de mudanças na flora intestinal. Em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa que o Espírito Profecia diz. Cuide do seu estômago. Cuide do seu intestino, ok? As bactérias do intestino poderiam produzir toxinas patogênicas durante a digestão das proteínas, assim envenenando o sangue. Meus amados, não saiam da reunião. Agora está começando uma parte muito importante. A primeira parte foi extremamente importante, porque é a palavra de Deus. Mas agora nós vamos entender por que a palavra de Deus é efetiva e ela não volta vazia. Agora a gente vai entender. Eu vou mostrar fisiologicamente o porquê disso. Tá bom? Venha comigo. Fica aí. Atenção, por favor. Tá bom? Eu sei que eu não estou vendo vocês. Eu normalmente me baseio
pelo rosto das pessoas, pelo comportamento na hora que eu estou falando, para eu entender se a mensagem está sendo entendida ou não, se está tendo um feedback ali, ok? Como eu não estou vendo vocês, para mim fica mais difícil, tá? Mas ficam aqui comigo. Olha só, então, Kellogg dizia assim, que a mudança na flora intestinal promovia doenças, ok? Envenenava o sangue e automaticamente todo o corpo, tá? Olha, diz assim, a carne, o cigarro, deixa eu tirar um negócio. A carne, o cigarro e o álcool são venenos para o intestino. Ele foi um grande pregador naquela época, falando especificamente do cigarro e da carne. Então, ele era um defensor sobre isso, sobre o álcool, eliminar essas coisas, né? E ele praticava. Isso a gente não pode dizer que ele não era verdadeiro nesse aspecto. Acontece que, enquanto Kellogg foi fazendo a obra que Deus propunha para ele, né, através de Battle Creek, ali através do hospital, no sanatório, Deus usou grandemente ele. E o sanatório foi conhecido mundialmente. Pessoas vinham conhecer qual era esse tipo de alimentação, qual era esse estilo de vida, né? E ele podia, então, ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus. É lógico que, com o tempo, ele foi se desviando do caminho. E ele não pôde ser mais usado. Tanto que depois ele veio com umas teorias erradas. Por quê? Não estava mais sendo usado pelo Senhor. Entendeu? Mas até esse ponto, você vê que tem o aval do Espírito de Profecia. Certo? Ela viveu na época da Ellen White, do Espírito de Profecia, com certeza, Ellen White passou muitas orientações para ele nesse sentido. Certo? Todos os males começam no intestino. Eu não diria todos, mas a maioria começa tudo no intestino. Perfeito? Esse homem aqui, ó, é um professor, eu só não lembro agora se ele é da USP ou das clínicas. Olha só o que ele está pregando. Não é um adventista, é um espiritualista. E tem outros. Eu tenho feito um curso de agricultura, e lá ele fala exatamente, olha, da mesma forma que você precisa cuidar do teu corpo, você precisa cuidar da terra. Olha que interessante, porque o nutriente vem da terra, certo? Então, olha que vida no campo, viver no campo como Deus orienta, cuidar, plantar o seu próprio alimento. Por quê? Porque é isso que vai trazer saúde, vai trazer bem-estar para você. É importante entender isso. Olha o que ele está pregando, olha o que ele está falando. Alimentação, estilo de vida saudável, microbiota saudável. Se eu tenho uma boa alimentação, se eu tenho um estilo de vida saudável, logo eu tenho microbiota saudável. O que é microbiota, Faustino? Olha, eu tenho saúde intestinal e mental. A única coisa que ele não está colocando aqui, que eu acho que ele não tem esse conhecimento, é que tudo isso, a microbiota, a sua alimentação influencia a sua microbiota, certo? E a microbiota influencia o quê? Desculpa. A alimentação influencia a sua microbiota. A microbiota vai influenciar o seu corpo, como nós vamos ver aqui. A sua mente, o seu físico, certo? Agora, nós vamos além, influencia o nosso caráter. Porque nós temos luz. Deus deu luz para nós. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque agora eu sei que influencia o meu caráter. Já é sabido como isso acontece. A gente tem conexões entre o cérebro e o estômago e as vísceras e o intestino. Ou seja, toda essa parte visceral eu tenho essa comunicação. A ciência já sabe disso há um bom tempo, certo? Qual é o principal nervo que é responsável por isso? O nervo vago. Da onde começa o nervo vago, Faustino? Olha aí, ó. Eu não tenho uma luz aqui, mas eu acho que tem um sisteminha. Mas se você observar aqui no desenho do lado direito, você vai observar que bem na base do seu crânio, bem na base do crânio, saem 10 pares de nervos cranianos. Um deles é o nervo vago, que é o 10º par. E ele desce e ele vai irrigar todos esses órgãos à sua esquerda, como você pode ver aí na sua esquerda. Olha, vai irrigar aqui a traqueia, o pulmão, o coração, tanto que quando você está muito acelerado, ansioso, você está tendo uma descarga do nervo vago, né? Tanto de via simpática como parasimpática. Pode acelerar como desacelerar, entendeu? Esse comando involuntário vem do nervo vago.
Parte do estômago, ele irriga. Quando você está muito estressado, a tendência é que você libere mais suco gástrico. E ao liberar mais suco gástrico, vai queimar mais, porque não está preparado para isso. Nervo vago está liberando uma descarga de acetilcolina que está fazendo com que você libere mais suco gástrico. Perfeito? Estimula as células estomacais a produzirem mais suco gástrico. Intestino, ele irriga todo o intestino. É muito claro. Veja aqui comigo. Quando você está nervoso, lá, vai fazer uma prova, ou tem um sermão para fazer, o intestino já parece que não fica mais flexível, está querendo ir no banheiro, né? Dá aquela vontade no banheiro. É o nervo vago, né? Sendo estimulado, ou seja, há uma tensão mental e está influenciando a minha parte intestinal, ok? Isso são exemplos simples, mas a gente pode ampliar essa ideia. Todo o meu intestino é influenciado por isso, certo? O comando mental influencia o meu comando físico, ou seja, intestinal, tá? Então, como você pode ver, olha como o nervo vago irriga todos esses órgãos, ó, inclusive lá o intestino, ok? Os rins, toda a parte do teu estômago, olha o quanto que ele é irrigado, né? Certo? Bom, mas eu não posso falar de parte digestória, entrar no assunto de digestão, entrar no assunto do intestino, sem começar pela parte, o início da parte do sistema digestório, certo? Qual que é o início? Boca, língua, esôfago, olha lá, como você está vendo, esôfago, porque nem todo mundo tem a noção de uma anatomia. Como que é a minha anatomia? Onde que é meu esôfago? Onde que é minha boca? Ah, minha boca todo mundo sabe, né? Qual é a função da boca? É só colocar o alimento, né? Ninguém, muitas vezes, não tem esse conhecimento. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso aqui é uma palestra bem grande, maior, né? E eu não sei se eu vou conseguir chegar em tudo que eu estou querendo, mas talvez eu possa até pegar esse estudo e dou uma continuidade nele no domingo, tá? A gente pode fazer essa continuação assim. Tiro o assunto do domingo e posso continuar com esse, tá? Mas vamos lá, vamos ver como que nós vamos estar aqui, que eu tenho agora mais 20 minutos, mais ou menos, né? Ok. Então, aqui está a sua anatomia, o esôfago, aqui está seu intestino delgado, ó, aqui, esôfago, sai no estômago, né? Eu consigo sair aqui e ver uma canetinha? Aqui, acho que conectou. Então, só aqui, ó. Então, aqui, ó. Esôfago, né? Esôfago, como você está vendo aqui. Aí desce aqui no estômago, ó, estômago aqui. Aqui você vai ter o pâncreas, nesse ponto aqui, certo? Logo em seguida o intestino delgado, que é essa tripinha mais fina aqui. E depois ele desce, ele se liga mais ou menos nessa região aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, certo? Ele se liga mais ou menos nessa região, ok? Fazendo com que se ligue ao intestino grosso, né? Região do cecal aqui, válvula iliocecal, apêndice, olha o apêndice aqui, ó. Alguns acham que não tem nenhum valor o apêndice, mas tem um grande valor, principalmente para a microbiota, para o sistema imunológico, é muito importante. Veja aqui o intestino ascendente, grosso ascendente, transversal, e agora aqui o descendente, e aqui o sigmoide e aqui o reto, certo? Bom, na boca a gente começa a nossa digestão. O tempo que eu mastigo, eu não vou entrar em muito detalhe, gostaria de entrar, mas nas perguntas vocês podem fazer e eu respondo para vocês. Bom, a boa digestão começa onde? Na boca. Então, se eu quero ter uma boa digestão, se eu quero um intestino funcionando adequadamente, eu preciso começar primeiro pela boca, certo? Então, como que eu tenho que fazer? Uma boa mastigação. Quantas vezes? Não importa quantas vezes, mastigue bem. Entre 30 a 40 vezes é o ideal você estar mastigando cada alimento. Isso dá tempo de o seu corpo estar mais calmo. Por isso que comer correndo, o Espírito de Profecia diz, é um grande mal. Eu estou com pressa, que eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa. Então, melhor que você não coma, ou coma menos. Você vai ver como vai ser muito mais salutar para você, muito mais saudável. Outra coisa, é importante que eu tenho dentes bons para poder mastigar, certo? Providencie isso. Então, pessoas que não têm dentes, elas têm mais dificuldade de comer, ou seja, tem que fazer um alimento mais triturado. Aí tem que fazer uma alternativa, ok?
Outra, produção de saliva adequada. Como eu produzo saliva? Essas salivas são importantes. Tem pitialina, é uma enzima que começa a digerir o amido, né? Tanto que o amido começa a digerir, fala, eu como amido, eu como o pão. Sabe onde começa a digestão do pão? É aqui na boca. E ele vai continuar, sabe aonde? Só lá no intestino. No estômago não digere amido. Entendeu? Então veja aqui comigo. Você precisa ter uma boa mastigação para ter um bom resultado. O alimento, se ele chega em partículas muito grandes, lá no estômago, o estômago, por mais ser um ácido muito forte, mas pelo tempo que ele permanece lá, ele não digere totalmente. E aí ele vai para o intestino grande, partículas grandes. E o intestino grande, o intestino não faz degradação de partícula. Ele não faz, não faz é, quebra de partículas grandes. Ele precisa de partículas pequenas para ele continuar o trabalho, perfeito? E aí, fazer a maior função do intestino primeira, a absorção. Segunda, a parte de quebra de coisa é pequena. É só na primeira parte do intestino delgado que acontece isso, certo? O intestino delgado é dividido em 3 partes. A terceira parte, a segunda e a terceira que são responsáveis pela absorção, a maior parte de absorção de nutrientes nossos. Vejamos. O estômago. Depois que você mastigou bem, você engole, desce pelo esôfago, né? E ele desce, então, aqui no estômago. Vamos aqui, olha. Só quero pontuar alguns detalhezinhos, que o Espírito Profecia salienta muito isso. Lembra que ela falou que é importante cuidar do estômago? Olha só por quê. Quantas pessoas sofrem de problemas estomacais? É azia, é queimação, né? Similar aí a palavra, é refluxo, é digestão lenta ou digestão rápida demais, e logo começa a sentir dor, porque a digestão foi muito rápida, né? Úlceras, e aí a lista aumenta. Esofagite, que é o esôfago aqui, essa parte aqui do esôfago, ó, vou desenhar aqui. Ainda está na caneta. Ó, essa parte do esôfago aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá vendo, ó? Essa parte aqui do esôfago, onde tem uma válvula, que você pode ver que tem a palavra escrita esfíncter, que é uma válvula. Essa válvula, ela entre o estômago e o esôfago, é a válvula chamada de cárdia. Essa válvula que segura, impede que o suco gástrico passe para o esôfago, que não é preparado para receber suco gástrico, e queime, e lesione o tecido dali, certo? E ao lesionar, causa feridas. Por isso que dói, por isso que queima. Algumas vezes sobe até aqui na garganta e dá aquela queimação por conta de refluxo, certo? Isso porque a válvula não está funcionando adequadamente. Ou até funciona adequadamente, mas eu sobrecarreguei com muita comida. Ou eu bebi muito líquido na hora da refeição, que são os maiores causadores de refluxo. Ou eu deitei depois que eu comi. Não dei 2, 3 horas para deitar, que é a orientação, lembra? Para dormir 3 horas, come 3 horas antes. No mínimo tem que ser 3 horas antes. O mínimo, tá? E isso causa lesão. Conforme vai lesionando essa parede desse esôfago aqui, ó, vai lesionando, o corpo troca o tecido. Agora não é mais um tecido flexível, é um tecido mais rígido. E aí esse tecido rígido, ele não é tão forte, ele é forte porque ele resiste ao ácido, porém ele é mais fraco porque ele lamina. E aí então ele faz o quê? Mega esôfago. Lamina é como se fosse um aneurisma, não é? A palavra não é aneurisma, mas é como se descamasse esse esôfago, certo? E ele fica frágil. Aí só cirurgicamente para corrigir. Perfeito? Suco gástrico. Talvez você não produza suco gástrico adequadamente, sua digestão não vai ser adequada. Quando chegar lá no intestino, não vai ser absorvido os nutrientes adequadamente. A digestão não vai ser digerida adequadamente. Aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que agora, quem vai dominar essa alimentação vai ser bactérias maléficas, porque as bactérias benéficas não conseguem digerir partículas grandes. Elas partículas precisam estar pequenas. E aí quem vai digerir são as bactérias maléficas. Essas bactérias maléficas que estão no seu intestino, não tem como eliminá-las. O que vai acontecer? Elas vão começar a produzir toxinas que vão ser maléficas para nós. Perfeito?
Aí vai ter mais fermentação, e é dessa fermentação que o Espírito de Profecia fala. É esta fermentação que faz mal. Afinal de contas, todo alimento faz fermentação, mas o grau de fermentação e o tipo de fermentação é que fazem diferença. Vou dar um exemplo. Você pode fazer um fermentado, um chucrute, que faz bem para você. Você pode fazer, por exemplo, uma fermentação de um, esqueci agora, tipo um suco fermentado, certo? Tem um nome indiano, esqueci agora, me fugiu a mente. E isso é benéfico para você. É um início de uma fermentação e é pausado. Se eu continuo com a fermentação até esgotar os níveis de energia, no caso de açúcares, certo? E o que vai acontecer? Vai entrar num outro processo de fermentação. Vai produzir vinagre e vai produzir álcool, certo? São etapas diferentes. Tá bom? É importante a gente compreender. Veja, outra coisa que eu queria falar do estômago aqui, importante, produção do suco gástrico. Quanto eu produzo de suco gástrico? Tá? A produção está sendo adequada? Né? Eu vou adiantar aqui, porque senão a gente não vai conseguir avançar. A outra coisa que eu queria pontuar, só essa parte do... Aqui embaixo, vocês conseguem visualizar comigo? Estou circulando aqui, ó. Chama pilouro. Esta válvula, ela é responsável para fechar o estômago, para que, enquanto o alimento está dentro do estômago, ele não passe para o intestino de forma grande. Só quando ele estiver bem processado é que ele vá para o intestino, certo? Só que olha que interessante, esta válvula permanece aberta quando você dorme, ela está aberta. E ela, principalmente de madrugada, e quando você acorda, ela está aberta ainda. Quando ela está aberta pela manhã, é o ideal você tomar a água. Primeira coisa, a hora que você acordar, tome água, porque isso vai ser saúde para você, vai hidratar você, vai limpar você, vai facilitar o trabalho do rim, tirar toda aquela toxina que você ficou 8 horas sem tomar água. O seu rim trabalhando ali, com lógico, mais lento, mas com aquela sobrecarga. Você vai purificar, certo? Purifica o seu sangue logo pela manhã. Como que faz isso? Tomando água. E olha que interessante. Por que que fica aberto? Quando você toma água, essa água passa direto, esôfago, estômago, intestino, já vai direto para o intestino, irrigando o intestino, hidratando o intestino. E isso fazendo com que, olha, estou até aqui com a minha, ó, eu esqueci até, não acabei nem mostrando, mas eu tomei aqui, ó. É, toda vez que eu acordo, é isso aqui que eu tomo. É um copão desse, tá? Em torno de 500 a 700 ml de água. Tomo para o quê? Fazer limpeza. E é interessante que pela manhã a água passa direto, promovendo a hidratação rápida. Para você que tem intestino preso, vai te ajudar muito. E a água como que tem que ser? Na temperatura do seu corpo, não é gelada, não é fria. É de preferência água morninha. Ah, mas eu não gosto, é ruim, tá? É um hábito. Eu também não gostava. Parecia que caía dentro do estômago, parecia que o estômago estava vazio, estava aquele negócio terrível. Agora não, agora eu tomo tranquilamente, é gostoso, entendeu? E hidratação rápida para o teu corpo, perfeito? Vai te ajudar a ir no banheiro. Pode ver que a maioria, não todas, mas a maioria das pessoas que começam depois de ter um hábito, vai ter um intestino mais regular, e essa pessoa vai tomar água, em meia hora, tá indo no banheiro evacuar, tá bom? Joia, uma boa dica aí. Vamos avançar. Bom, mas o que mais eu preciso saber do intestino? Certo? Vamos lá. E o que os pesquisadores estão de olho no intestino? O que eles estão indo atrás? Bom, eu vou falar aqui, ó. Eu falei sobre o tema microbiota, né? O que é microbiota, Faustino? Você citou ali para trás. O que é microbiota? Vejamos. A microbiota tem a ver, eu falar microbiota, macrobiota, falar flora intestinal, é a mesma coisa, tá? São micro-organismos, bactérias, lactobacilos, que vivem no seu intestino, certo? Em todo o trato intestinal, tá? Essa macrobiota, microbiota, eles descobriram que ela tem uma importância muito grande, certo? Ela não é maléfica para nós. Quando ela está desregulada, aí ela é maléfica. Porque eu tenho vários tipos de bactérias lá. Eu tenho Escherichia coli, eu tenho Staphylococcus, eu tenho, que são bactérias ruins.
Mas eu tenho lactobacilos, eu tenho outros tipos de bactérias que são benéficas, e bacilos, né, que são benéficas para mim. Então, o importante é que eu tenha uma maior quantidade de benéficas e menor quantidade de maléficas. E elas estejam neste equilíbrio, não equilíbrio por igual, o equilíbrio que Deus colocou, certo? E a gente vai ver que alguns tipos de alimento alteram isso aí, tá? Agora, olha que interessante, alguns colocam, hoje a ciência já coloca o cérebro como segundo, o intestino como segundo cérebro, certo? Por quê? Porque aqui no intestino eu tenho mais de 100 milhões de células nervosas. Fora do cérebro eu tenho mais de 100 neurônios aqui no meu intestino, certo? Segundo maior sistema nervoso fora do sistema nervoso central, certo? Neurônios interligados ao cérebro. Então, ou seja, tem neurônios que saem daqui e interligam lá no intestino. Substâncias que o meu intestino produzem neuronal, ou seja, de origem de neurônios, então neuropeptídeos, né, que agem nos neurônios especificamente e agem também no meu corpo por inteiro, é produzido pelo meu intestino. Um exemplo disso é a própria serotonina. A serotonina é produzida, a maior parte dela é produzida no meu intestino, para uso próprio do intestino, mas boa parte vai para a corrente sanguínea e promove um resultado lá, ok? Então, se eu não tenho um bom intestino funcionando adequadamente, logo eu não tenho serotonina. Aí eu vou lá ficar comprando serotonina para tomar, ou um precursor de serotonina, que é o 5-HTP, o 5-HT. Entendeu? Olha só, é de nós pensarmos. Secreta mais de 40 tipos de hormônios o meu intestino, certo? Ele também me ajuda a regular o meu sistema imunológico, o meu sistema endócrino, certo? Então, hoje se compreende que o meu intestino está interligado com o eixo neuronal, ou seja, neurônios, ou seja, cérebro, ele está intimamente ligado, com o meu sistema, um outro braço do intestino que funciona ajudando é a parte endócrina, ou seja, se você tem problemas endócrinos, problemas de hipotireoidismo, problemas de crescimento, ou problemas de ganho de peso demais, está tudo endócrino, que está resolvido com hormônios, sua infertilidade, ou outros problemas, tem a ver com o quê? Seu intestino, braço endócrino. E também com o sistema imunológico. Sua imunidade não é boa, você vive doente, tem a ver com o seu intestino. Perfeito? Veja aí, ó. Aqui é uma fotinha de como que ele é por dentro, cheio de cílios, assim, como se fossem cílios, sabe? Assim, desse jeitinho, assim, tá? Se nós fôssemos abrir o intestino, ele daria, e esticar ele todinho, inclusive com essas vilosidadezinhas, daria quase uma quadra de tênis profissional. Olha o tamanho disso aí, né? Imagina o quanto que isso pode absorver de nutrientes. Mas olha só, da mesma forma que pode absorver nutrientes, também pode absorver de toxinas, certo? Isso é importante a gente entender. Efeitos intestinais e sistêmicos do desequilíbrio dietético e disbiose. Quando eu tenho um desequilíbrio dessa flora intestinal, eu tenho uma disbiose, que hoje está sendo bem falado. O que é uma disbiose? Você está com uma disbiose. É isso aí. É quando a minha flora intestinal está desregulada. Tá bom? Veja. Aqui, olha, é um exemplo só de como isso acontece. Aqui, na parte azul em cima, nessa parte aqui, ó, você vê que várias bactériazinhas, lactobacilos estão aqui, certo? Eles têm proteínas que formam eles, né? Claro. Essas proteínas, quando elas são liberadas, essas toxinas, caem aqui, ó, caem aqui, e elas vão produzir uma resposta inflamatória, certo? Então, aqui, ó, vão estimular o meu pâncreas e os meus músculos, o meu sistema imunológico, vão influenciar a minha parte do fígado, meus vasos, causando vários tipos de doenças, tá? Então, isso gera respostas inflamatórias ou benéficas, depende do tipo de flora que eu tenho, e a gente vai ver isso, tá? Isso vai alterar o meu metabolismo, gerando doenças. Então, veja, câncer, doenças inflamatórias do intestino, que a maioria das pessoas tem, obesidades e diabetes, e doenças mentais, cerebrais e cardíacas, principalmente.
ok? Doenças cerebrais, eu coloquei aqui, está interrogado, porque é o que nós vamos estudar, focar hoje também. Veja, quando eu modifico, é como se fosse uma balança, olha. Eu tenho as patobiontes, que são bactérias ruins, certo? Mas elas são necessárias lá no meu intestino, elas estão lá, não tem como eliminá-las totalmente. E tem as comensais, que são as bactérias que têm uma relação boa com o ser humano, ok? Então, veja aqui, tudo isso, essa balança aqui, influencia isso aqui, ó, minha vida. E isso aqui influencia essa balança, ok? Então, aí, se bebo água, se a água é boa ou não, se poluição, certo? Se sou nervoso, irritado, uma coisa está influenciando a outra, tá? É um ciclo vicioso. Se drogas, antibióticos, se alimentação, certo? Tudo isso. Até a amamentação da criança tem a ver com isso, porque você vê, uma criança, ela nasce, a gente chama de germe-free, ou seja, sem germes, tá? Praticamente limpa o intestino dele. E por que que ele começa a ter cólicas? Quando começa a introduzir bactérias. E o colostro da mãe vem com bactérias específicas para ajudar a mamãe, a bebezinho, a ter essa melhora intestinal, ok? Começar a lidar com este alimento, tá bom? A gente vai ver um estudo aqui que mostra que, por exemplo, crianças, partos cesáreas, têm maior chance de desenvolver doenças autoimunes, doenças mentais, né, ou de origem mental, ou auto, né, como TDAH, autismo. Por quê? Porque quando nasceram, não tiveram contato com a flora bacteriana da mãe, ou seja, com a parte fecal. Deus não colocou, por acaso, ali a saída do bebê próximo do ânus. Não foi por acaso. É porque ali tem a parte intestinal, final da parte intestinal. Então, aquela microbiota ali influencia, quando a criança nasce, ela respira aquele ar, né, um pouco, entre aspas, contaminado, e aquilo ali ajuda a criança a ter uma flora intestinal melhor. Isso é comprovado cientificamente, ok? O que que ela me ajuda, essa microbiota? Ela me ajuda a ter, ela serve como barreira para intestinal, ou seja, com infecções, ela me ajuda a ter mais imunidade, ela me ajuda na degradação de proteínas, ela me ajuda a produzir aminoácidos e vitaminas, certo? B12, B6, B3, tudo isso, a produzir hormônios que são importantes para mim, como dopamina, por exemplo, serotonina, certo? Peptídeo Y, peptídeo... e aí vai, é uma lista grande, ok? Agora, quando eu tenho uma microbiota ruim, não funcionando adequadamente, não tenho essa produção adequadamente, que eu acabei de citar, e eu tenho outros problemas. Eu tenho doenças inflamatórias, porque eu já não tenho a barreira intestinal ali funcionando, certo? Eu tenho um intestino mais irritável, eu tenho obesidade, eu tenho síndrome metabólica, que é devastador, eu tenho resistência insulínica, lógico, eu tenho mais diabetes, eu tenho falta de energia, tá? Doenças autoimunes, eu tenho doenças cardíacas por conta disso aí, ok? Bom, aqui, só para a gente entender, como que é a flora intestinal de uma criança, lá, bebezinha, uma flora pequena, você pode ver que ela leva um tempo para se acostumar com a flora, quando você vai lá no pediatra, o pediatra, olha, não, calma, ela está ainda com a flora intestinal, está acostumando, por isso tem essas cólicas, né? Depois a flora intestinal vai aumentando, vai melhorando essas cólicas dela, né? Então, aí vai acontecendo. Quando nós estamos na fase adulta, jovem, né, adulto jovem, olha, a flora intestinal está boa, está show, está rica, com uma variedade grande, então isso é benéfico para nós. Mas quando vai chegando uma certa idade, vai passando ali dos 60 anos, a flora intestinal começa a diminuir, já não vai sendo a mesma. É lógico que isso tem muito a ver com a alimentação. Lembra que o Espírito Profecia falava? Olha aí. Tem a ver com a alimentação, né? Por exemplo, só citando alguns efeitos aqui das macrobiotas, né? Dos micro-organismos ali na nossa flora intestinal. Alguns nomes são diferentes para você não estar acostumado, mas não tem problema. É bom que você, mesmo que você ouviu pela primeira vez agora, depois você vai ouvir e vai ficar mais fácil, tá bom? Vamos lá. Ó, em 15 estudos clínicos, ó, tiveram 25 estudos experimentais e 15 estudos clínicos.
certo? São fases diferentes de estudos, é importante entender isso. Olha lá, se eu tenho Bifidobacterium, como Bifidum longo, o breve e o infantis, né? Olha só, Lactobacillus, como Euverticus e Rhamnosus, em doses mais ou menos de 10 elevado a 9 ou 10 elevado a décima unidades fecaloides, que a gente fala, se, por exemplo, usados em 4 semanas, você pode estar usando isso por 4 semanas, né? Olha que eficácia que é. Tem eficácia nos distúrbios psiquiátricos relacionados ao comportamento. É estudo. 25 estudos experimentais e clínicos 15, mostrando que ansiedade, depressão, distúrbios de aspecto autista, distúrbio obsessivo compulsivo, compulsão para comer, eu não consigo me controlar, eu quero, mas não consigo, olha aí que está influenciando, certo? Capacidade de memória, incluindo espacial e não espacial. A minha capacidade de entender o ambiente também está relacionada com o que eu tenho no intestino. Entendeu? Veja aqui, olha só esse estudo que interessante. Pegaram mulheres saudáveis, né? Olha, precisa você entender a atividade cerebral, né? E como que é influenciado. E foram dados leite fermentado para essa pessoa, né? Contendo o quê? Bifidobacterium animalis, contendo Streptococcus thermophilus, contendo Lactobacillus bulgaricus e o Lactus subtipus, tá? Os diferentes tipos de lácteos. Não de leite, né? Mas é de origem de leite, tá? Foi outro grupo que recebeu produto não fermentado, ou seja, era de leite, de origem de leite, mas não fermentado. Então, o primeiro grupo recebeu leite fermentado, ok? Como se fosse um iogurte, ok? Certo? E aqui o não fermentado. E o outro não recebeu nenhuma intervenção. E fizeram um estudo durante 4 semanas. E o que eles observaram? Observaram que altera o comportamento e resposta emocional. Como assim, Faustino? Alterou o comportamento da pessoa e a resposta emocional. Ou seja, ela ficou, como que era o comportamento dela? Ela é mais chorosa, mais lúcida, diante de situações difíceis. Olha aqui. No cérebro delas, essas pessoas foram submetidas à ressonância magnética depois. Elas foram submetidas antes e mostraram para ela situações difíceis enquanto ela estava vendo lá, ela estava na ressonância. E ela tinha uma reação emocional. Partes do cérebro funcionavam diante do que elas estavam vendo, certo? Como, por exemplo, você vê lá na televisão alguém maltratando alguém, você, que vontade de pegar essa pessoa merece isso. É uma reação emocional sua. Entendeu? Você está vendo e você está reagindo àquilo ali. A mesma coisa a pessoa lá no exame, perfeito? E o que aconteceu? Depois desse tratamento, eles observaram que aqueles que usavam com aquelas lactobacilos, com aquela flora, aquelas microbiota ali, o que aconteceu? Essas pessoas, olha só, elas tinham um controle melhor das emoções e das sensações. Então, isso quer dizer que a microbiota dela, que elas estavam formando ali, estava influenciando até nas emoções dela, influenciando no comportamento delas. Certo? Olha, aqui uma revista Focus, por exemplo, nos Estados Unidos, colocando, né, como as bactérias mudam o seu humor, né, muda o seu humor. Então, estão agora tentando usar pílulas baseadas na microbiota para tentar mudar o comportamento das pessoas que são muito estressadas, ser menos estressadas, e assim por diante. Já estão pensando nisso, né? Usar como um meio de tratamento. Opa, tem alguém aí aberto? Eu acho que meu horário já deu aí, né? Vocês colocaram para mim até 6h30. Aí eu tenho ainda uma parte para falar, a gente pode continuar outro dia, tá? Essa parte aqui, tá? Sábado eu reservei para nós falarmos, fazemos de uma forma um pouco diferente, nós vamos falar sobre o assunto, vamos continuar com esse assunto, mas não especificamente esse que eu estou falando, esse eu continuaria no domingo. Por isso, se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto,
a gente vai entrar em alguns artigos aqui. Se você quer entender um pouquinho mais desse assunto, a gente pode continuar isso no domingo. Não falte no domingo, venha, compareça, para a gente poder continuar esse assunto no domingo, perfeito? Eu acho que eu vou fechar por aqui, para que possa abrir aí, para que as pessoas, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, não sei quem está conduzindo, se eu posso continuar ou não, aí se eu posso continuar até mais meia hora, né? E aí você me diz, por favor. O irmão pode encerrar com uma oração, mas se o irmão continuar, eu não sei quem está aqui para poder continuar, né, conduzindo, porque a Adriana, acho que ele foi trabalhar, e aí não sei se é a irmã Rose, acho que ela não se encontra, a Fábio deve ir trabalhar, eu não sei se os administradores irão, né? Então, aí o irmão, se tem essa disponibilidade, a gente pode continuar até, mas aí depende dos administradores. Tá, eu não sei quantos estão no grupo aí ainda, eu não estou conseguindo visualizar aqui, se tem pessoas aqui assistindo ainda, quantas pessoas tem? Tem Vamos lá, eu vou encerrar por agora, porque 57 hoje é dia de pessoas, trabalho ainda, né? Muitas pessoas têm que sair para trabalhar, tudo, então até a 7 gente pode horas a continuar no contribuição. domingo, tá? Eu faço uma recapitulação e a gente continua no domingo. Se Ela disse vocês... que você pode continuar até 7, aí às 7 você vê quanto tempo tem para contribuição. Tá, ok. Então, vamos fazer isso então. Ok. A minha preocupação é as pessoas que estão desejosas de assistir, de aprender e perderem essa oportunidade, né? Mas vamos lá, então. Vou continuar, então. Veja, eu estava falando de como a microbiota ali, nessa pesquisa foi realizada, foi entendido que como ela influenciava o comportamento, tá? Das mulheres que foram do estudo. Veja, Alzheimer, algumas doenças mentais que nós temos aqui, também estão sendo influenciadas pelo comportamento intestinal. Então, vamos lá. Doença de Alzheimer, só para pontuar aqui, o que é a doença de Alzheimer? É uma doença que afeta a mente, em que há uma perda da mielina, ou seja, uma gordurazinha que recobre os neurônios e que facilita o transporte da informação, tá? Vou usar dessa maneira, certo? Então, a maior problema é causado pela esse déficit dessa proteína aqui, a beta-amiloide, tá? Que causa degeneração neuronal no cérebro e levando, então, ao Alzheimer, tá? Outras questões que foram observadas é que LPS, que é uma lipoproteína que é das bactérias que estão no intestino e que acabam passando para a corrente sanguínea e que em camundongos foi observado o quê? Que ela causa morte neuronal. Essa lipoproteína, que é das paredes das células das bactérias, elas passam porque o intestino está mais permeável a isso e elas vão para a corrente sanguínea. E elas não só causam problemas ali no cérebro, nos neurônios, inflamando o neurônio e levando à morte neuronal. Ela causa isso em várias partes do corpo. Tireoide, causando Hashimoto, causando hipotiroidismo, artrite, artrose nas articulações, fibromialgia nos músculos, também pode levar à formação de infertilidades, inflamações, cistos ovarianos, adenomiose no útero. Todas essas coisas são causadas por essas proteínas aí, ok? Que são restos de bactérias, vou usar assim dessa forma. E no cérebro não é diferente, tá? Por isso levando ao Alzheimer. Em pacientes com Alzheimer, os níveis plasmáticos de LPS, ou seja, quando foi medido lá no sangue, foram observados aumentados em relação às pessoas sadias, que não tinham Alzheimer, ok? É possível que pacientes com Alzheimer tenham elevada permeabilidade intestinal. Então, quando eu vejo pacientes que têm LPS alto, provavelmente esse paciente tem permeabilidade intestinal. O que é isso? Os vasos lá no intestino estão aumentados, permitindo a passagem de conteúdo intestinal para a corrente sanguínea, certo? Então, Alzheimer,
Probióticos orais induzem o microbiota intestinal a produzir poliamidas exógenas, o PA, que é, como, por exemplo, putricina, espermidina e espermina, tá? Não precisa focar nessas palavras. Mas o que acontece? Esse tipo de substância, elas inibem a produção de citocinas inflamatórias. O que é isso? Quando o meu corpo começa a ver que a flora intestinal está muito ruim, está causando inflamação, gera processos inflamatórios, leva citocinas que estimulam o meu corpo a reagir àquela inflamação. E isso faz com que meu corpo libere células de defesas lá para esse intestino, para combater essa infecção que está tendo lá. E ao fazer isso, ele promove uma vasodilatação. Isso a gente chama de permeabilidade. E essa permeabilidade faz com que, então, células de defesa passem para dentro do intestino, mas, ao mesmo tempo, restos de bactérias, fungos, parasitas, tenham mais uma porta aberta para passar para a corrente sanguínea, favorecendo a translocação bacteriana ou infecções passando para a corrente sanguínea. Perfeito? Então, o que essa PA aí, quando eu tenho uma macrobiota boa, faz? Essa PA, ela suprime isso, ela diminui essa permeabilidade intestinal e ela promove a diminuição da inflamação. Entendeu? E evita que essa infecção, que essas coisas que são estranhas para o meu corpo, passem para a corrente sanguínea, tá? O PA poderia aumentar indiretamente a produção de fator neutrófico, derivado do cérebro, então BDNF. O que o BDNF faz? Ele faz com que um rejuvenescimento dos meus neurônios, estimula a plasticidade do meu neurônio, melhora os meus neurônios. Porém, se eu não tenho isso, se eu tenho uma macrobiota ruim, eu não tenho esse benefício. Aí eu tenho morte cerebral, eu tenho morte de neurônios. Entendeu? Olha como o intestino está influenciando o meu cérebro. Tá? E contribui para a prevenção de tratamentos de estágios precoces de depressão e distúrbios cognitivos. Então, olha só, se eu tiver um intestino saudável, uma macrobiota boa, o que vai acontecer? Eu vou prevenir precocemente estágios de depressão e distúrbios cognitivos. Cognitivos, de fala, de compreensão, entendeu? Olha, aqui, nesses estudos aqui foi mostrado basicamente isso, ó. Esclerose múltipla, né, remissiva, recidiva, tá, em relação com a microbiota. O que nesse estudo mostrou? Mostrou o seguinte, que as pessoas que tinham uma esclerose múltipla, que é uma doença que ataca os nervos, né, ela perde força motora, ela perde compreensão, coordenação, ela vira um vegetal, certo? O que acontece? Ela é agressiva, ela rapidamente evolui. Nós temos uma pessoa que nós conhecemos que teve essa doença, e quando ela mudou a alimentação dela, como ela fez, nossa, como melhorou o quadro dela. Ela ia ser aposentada porque não podia ser mais útil, ela era gerente até de um posto de saúde. E depois o próprio governo, o INSS, restabeleceu ela para trabalhar, porque só por causa da alimentação que ela fez, o estilo de vida que ela mudou. Certo? O que foi constatado aí? Ó? O aumento de gêneros de pseudomonas, micoplasma, e haemophilus e Blautia e Dória, são nomes, gente, não se pega isso não, tá? O que aconteceu? Aumentava o risco dessas pessoas a desenvolver recidiva da esclerose. Então, ela melhorava com o medicamento, com o tratamento que ela fazia, mas ela voltava a apresentar a doença novamente. Um microbioma, ou seja, uma microbiota boa lá dentro do intestino, em controles sadios, pareados, maior abundância de parabacterióides, a dilectriótica, essa é difícil de pronunciar, viu? E pretovela. O que eles observaram nesse estudo? Observaram que é o seguinte, pessoas que tinham esclerose múltiplas, elas tinham um tipo de bactérias, era predominante mais essa. E nas pessoas sadias, que não tinham, elas tinham outro tipo. Então, isso já é um precursor para mostrar para mim que, se eu tiver um tipo de macrobiota, eu tenho a tendência a desenvolver aquela doença ou reincidivar ela. Então, se eu melhorar a minha microbiota, logo eu não vou ter recidivas.
ok? Então, ó, esclerose múltipla é doença pró-inflamatória, ela tira a mielinização, certo? Do sistema nervoso, ela é causada, ela é estimulada por um ataque ao sistema, do sistema imunológico ao sistema nervoso, né? Que pode envolver fatores genéticos e ambientais. Esses ambientais qual é? Meu estilo de vida, certo? 85% das doenças com esclerose múltiplas tem a forma de remissão recidiva, ou seja, é aquela que melhora um pouco, depois volta de novo, certo? É a maior 85%. E está intimamente ligado, o eixo intestino, o cérebro pode estar envolvido com a esclerose múltipla, como nós observamos agora. Diferente tipo de flora intestinal, um paciente que tem uma flora intestinal específica, no caso da esclerose, e quem é sadio tem uma flora diferente, tá? Bom, doença de Parkinson, ó, outra doença mental que afeta bastante aí. Eu estou focando na mente, gente, mas isso pode ser endócrino, como eu citei, como imunológico, doenças imunológicas também. Mas é para mostrar para você que mente, caráter e intestino estão ligados, certo? Eu já mostrei como ele influencia o caráter. Agora, como ele está influenciando a sua mente. E se ela influencia a sua mente, ela influencia as suas ações. E ações, como eu disse para vocês, influenciam o quê? Mudam hábitos. E hábitos mudam caráter. Entendeu? Que eu estou, o fio de ouro que eu estou tentando mostrar aqui para você. Veja, doença de Parkinson, por exemplo. É uma doença neurodegenerativa também, mais comum, é caracterizada por perda de região específica do cérebro, né, principalmente as que são responsáveis por produzir dopamina no cérebro, tá? E então a deficiência da dopamina leva então a tremores, a falta de coordenação, perda de memória, certo? Perda das emoções, certo? Isso é importante a gente entender. E muitas vezes eu estou tendo esses sintomas, ou estou tendo esse problema por conta de um problema que é precoce. Você vai ver aqui, olha, aquilo está aqui interessante, que pesquisas mostraram que, normalmente, pessoas com Parkinson, elas tinham um intestino mais lento, parado, problemas intestinais. Ó, doentes com Parkinson sofrem de desconforto intestinal e quase metade deles informa constipação de longo tempo. Ou seja, é um dos sinais clássicos antes de apresentar a doença. Certo? Então, aí, para a gente pensar, pessoas com Parkinson, desenvolveram Parkinson a longo prazo, a maioria, ou seja, mais de 50% deles, tinham problemas intestinais, inclusive constipação a longo prazo. É a queixa deles, mas nunca relacionam que é por conta disso. Por quê? Não, é falta de dopamina, entendeu? Mas olha como o meu intestino está influenciando a produção da dopamina. E como o meu intestino está influenciando o meu sistema imunológico a atacar os neurônios. Certo? Doenças de Parkinson têm aumentado a permeabilidade intestinal, favorecendo a passagem das LPS, que eu disse para vocês, que as lipopolissacarídeos, que são pedacinhos de proteínas das paredes das bactérias, que migram para a corrente sanguínea, levando doenças, tá? Fazendo com que o meu corpo não reconheça aquela proteína e onde ela está alojada, o meu corpo ataque aquele local, causando várias doenças aí. Ó, esse estudo aqui mostrou como que as pessoas com Parkinson apresentavam melhoras quando corrigiam a flora intestinal, né? Olha, de 120 pacientes com Parkinson e constipação, Roma 3, ou seja, níveis grandes de constipação, certo? Grupo placebo, recebendo leite fermentado sem prebióticos e probióticos. Grupo probióticos e prebióticos, leite fermentado com cepas probióticas múltiplas e fibras prebióticas. Então, olha isso é interessante. Um grupo não recebeu nada, ele recebeu um leite fermentado, mas sem esses lactobacilos. O outro recebeu com prebióticos e probióticos, ou seja, com essas cepas todinhas, essas bactérias boas ali dentro, tá bom? E fibras que estimulam essas bactérias a desenvolver, tá? E 2 semanas de avaliação basal e 4 semanas de tratamento. Então, eles fizeram 2 semanas de avaliação e 4 semanas de tratamento, certo? O que foi observado?
um aumento do número de evacuações completas. Ou seja, agora, esses pacientes com Parkinson estavam apresentando evacuações adequadamente agora. Evacuação completa, não é parcial, pouquinho, não, com dor, incômodo, entendeu? Em relação ao placebo, ou seja, muito mais, tá? Ó, olha a comparação, 1,2 versus 0,1, é uma diferença muito grande. Maior número de pacientes tiveram mais de 3 evacuações, então já melhorou muito, até começou a passar já. Aumento de uma ou mais evacuações. Então, olha para você ver, 95%. Nesse estudo aqui, olha só, no caso de cesáreas, né, eu já citei ele, mas só para relembrar, mostrar aqui o estudo. Esse estudo aqui, ó, é um estudo bem grande, randomizado, né, aqui, ó, 1.191.920 pessoas participaram, certo? 12.897 com distúrbios espectro autista. E o que foi constatado nesse estudo? Aqui, como você pode desenvolver. É exatamente o que eles observaram, que nos partos cesáreas apresentavam maior índice de autismo, tá? De TDAH, apresentavam esses problemas. Cerca de 20 a 30% dos pacientes apresentavam esse grau. Então, vamos lá. Camundongos, desculpa, aqui é outra coisa. E já os pacientes com parto normal, eles tinham menor chance de desenvolver esses problemas de saúde. Aqui eu estou falando só de questão mental, mas tem a questão física também. Existe um tipo de camundongo que é utilizado em pesquisa que chama germe-free. O que seria um camundongo germe-free? É aquele camundongo que, quando ele nasce, ele já é separado da mãe. Então, ele não tem contato com a flora bacteriana da mãe, e por isso ele é considerado livre fora, como nós nascemos também, quando a criança nasce, ela nasce praticamente germe-free, ou seja, não que ela não tem germes no corpo, ela tem, mas a flora intestinal é praticamente baixíssima quantidade de bactérias. Então é chamado de germe-free. O que eles observaram nos camundongos germe-free? Olha só, camundongos livres de germes, eles normalmente têm uma resposta neuroendócrina ao estresse, ele tem uma resposta aumentada. Então, quando tem os hormônios deles alteram-se rapidamente frente a um estresse, certo? Níveis alterados de neurotrofina no hipocampo e na amígdala, ou seja, aqui no cérebro, os níveis de neurotransmissores alteram, estão alterados. A gente vai ver que tipo de alteração é essa. Eles têm maior ansiedade, esses ratinhos, certo? Eles preferem ficar sós, ou seja, eles ficam sozinhos, não gostam de investigar outros ambientes, como é comum do ratinho. Ficar pesquisando, olhando, eles não gostam. Eles têm uma memória espacial menor, ou seja, eles não têm mais a compreensão do espaço. Eles têm uma memória, o rato tem uma memória muito boa para espaço, né? Níveis de transmissor de monoaminas no cérebro alterados, ou seja, que liberam bem-estar, deixam o ratinho mais animado, né? E são mais frequentes em machos adultos, no caso do germe-free. Tá ok? Pesquisas mostrando aí. Ó, aqui, ó, essa pesquisa aqui, ó, microbiota é essencial para o desenvolvimento social do rato. Imagine para nós. A gente já vimos uma pesquisa mostrando, né, uma pessoa com mau humor, alterado, reações agressivas, pode estar sendo por conta da microbiota dela. Não quero aqui dizer o seguinte, que o meu mau comportamento é só por causa da macrobiota, porque senão eu vou dar desculpa para o pecado, e aqui eu não venho desculpar o pecado, ok? O Espírito Profecia, Desejar Todas as Nações diz, não há desculpa para o pecado, entendeu? Mas que a minha alimentação está favorecendo que eu tenha um mau comportamento, e esse mau comportamento está sendo por conta de uma escolha minha, porque eu não quero me alimentar direito, porque eu não pratico exercício, porque eu não escolho viver mais saudavelmente. Entendeu? É diferente. Olha esses ratinhos aí. Foi observado que animais germe-free são menos sociáveis e menos exploradores. Deixa eu ver se eu... Aqui, nesse estudo aqui, ó. Diz assim, ó. Esses ratinhos aqui, por exemplo, quando foram retirados da mãe, como você pode
observar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não, aqui, ó, desculpa, aqui, ó. Aqui, ó, foi tirado da mãe, separados antes, para fazer a pesquisa. Eles observaram que esses ratinhos aqui, quando submetidos, olha só, eles tinham um trânsito colônico maior. O que é isso, um trânsito colônico maior? Mas liberavam evacuações mais vezes, ou seja, mais ansiosos, né? Lembra do sistema vagal que eu falei? Quando você está mais nervoso, lá para uma prova, o intestino parece que fica mais solto. É isso aí, ok? Permeabilidade intestinal aumentada, inflamação de mucosa, ou seja, lá no intestino, a mucosa, toda a parede do intestino está mais inflamada. Alteração da morfologia, ou seja, do tipo de microbiota, tipo de colônia, de flora intestinal é alterada quando estou. Por quê? Levou um estresse. Quando eu tirei esses ratinhos, eu não, na pesquisa, né? Foi retirado da mãe, quando retirou, gerou o que neles o quê? Estresse. E esse estresse alterou o quê? A parte intestinal deles. Levou eles a ter permeabilidade intestinal, mais doença e aí outros problemas. Ok? Para você ver como que isso está influenciando. Então, o meu estresse, o meu ambiente, né? Altera a minha mente e altera o meu intestino. E o meu intestino altera a minha mente e altera o meu ambiente. Olha que interessante, né? Então, aqui, ó, o estresse altera o quê? Outra coisa que é comum nós, né? O estresse, né? Olha lá. Níveis e metabolismo alterados, como cortisol, é o hormônio do estresse que eles usam, né? Mas você tem uns benefícios magníficos, o cortisol. Ele ajuda a regular o sistema de noite, repouso e descanso, vigília e repouso, né? Citocinas, é, hormônios adenocorticotróficos, como, por exemplo, são os hormônios que liberados pelo hipocampo, liberados pela minha hipófise, e trabalham com a minha tireoide, as minhas gônadas, né? No caso, o homem vai trabalhar com o testículo, e no caso das mulheres, o ovário, né? E o útero, e assim por diante, né? A parte ginecológica. E também com a parte de hormônios em geral, porque está envolvida com o metabolismo. Serotonina envolvida com o quê? Com bem-estar, com o humor, né? Pode ser que, então, olha quanto que altera, né? Funções barreira intestinal, altera, promove permeabilidade intestinal, translocação de toxinas, ou seja, toxinas que eles estavam ali no intestino, agora vão para a corrente sanguínea e aí faz um estrago ali, geram processos inflamatórios, geram desgaste de energia, geram ataque do sistema imunológico, gerando doenças autoimunes, certo? Alteram o trânsito do cólon, né? Aumentam inflamações e também mudam a conformação, gerando doenças, né? Bom, olha aqui uma outra quadra aqui de ansiedade. Veja aqui comigo. Estou terminando, gente. Segura mais um minutinho. Olha aqui, você tem um ratinho aqui com luvas de boxe, né, estressado na reação dele. Quando foi mudada a microbiota dele, olha o que aconteceu. Um ratinho que era mais agitado, mais lutador, né? Quando mudou a microbiota dele, olha o que ele se tornou. Um ratinho, aqui, ó, um ratinho passivo, quietinho, introspectivo, né? Não querendo investigar o ambiente, querendo ficar sozinho, né? Como se fosse o comportamento daquele rato germe-free, certo? E o contrário foi feito também. Quando colocaram no ratinho quietinho lá, ele se tornou agressivo, mais investigador, mais lutador, entendeu? Porque depende muito do tipo de microbiota. Então, aqui, ó, a pesquisa mostra aqui, ó, a microbiota, né? E aqui o germe-free. Olha aqui, ó, germe-free, e aqui, ó, e aqui com a microbiota, tá bom? Para você ter uma ideia, certo? E aqui o germe-free, um germe-free que foi adicionado à microbiota para ele. Ele não tinha nada e foi adicionado. Olha como ele respondeu, o comportamento dele melhorou, certo? E aqui, ó, como que eles medem isso? É através do descer e subir um obstáculo, certo? Antigamente ele descia várias vezes, agora não, devagar, ou nem quer ir mais. Muda o comportamento dele, entendeu? E assim por diante. Aqui é um exemplo do que eu estou falando agora, né?
o antibiótico, por exemplo, o uso de um antibiótico alterou o comportamento do ratinho, né? Gerando um quadro de ansiedade. Então, veja aqui, essa frase aqui tá um pouquinho alterada aqui, ó. Após o antibiótico, mais explorador. Na verdade, é ao contrário. Após o antibiótico, ele se tornou menos explorador, né? Então, veja aqui. Desculpa. Então, tá certo sim, é isso mesmo. Ele tornou mais explorador. O ratinho aqui, ó, ele foi colocado um obstáculo para ele subir e descer, certo? E quando ele mudou, foi dado antibiótico para ele por um período de tempo, observou-se que o rato mudou o comportamento. Agora ele saía de um lugar e ficava mais vezes indo para um outro ambiente. Muito mais. Antigamente ele descia e subia e ia para um outro ambiente. Agora ele estava saindo mais vezes para lá. OK? Ele estava mais agitado, mais ansioso, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele perdia algumas outras coisas, como, por exemplo, a capacidade de espaço, de noção, ok? Mas aqui é só para você ter uma ideia de como o uso de um antibiótico levou o ratinho a ficar mais ansioso, mais agitado. Mudou o comportamento deste rato, certo? Aqui, ó. Ansiedade pode estar em seu intestino e não em sua cabeça. Só para a gente pensar aí, tá? Pode estar. Não todos os casos, mas a maioria tem a ver com isso, tá? Aqui é uma pesquisa, não vou entrar em detalhes com a pesquisa agora, mas o que mostrou, após o antibiótico, houve uma mudança bioquímica no cérebro do paciente, dos ratinhos, ok? O BDNF, que é esse fator produzido pelo meu cérebro para ajudar eu a rejuvenescer as células cerebrais, ela é alterada, ok? Então, aí, ó, ela leva o quê? Altera áreas vitais do meu cérebro, como aprendizado, memória e pensamento elevado. Gente, é o mundo dizendo. Isso não tem a ver com seu caráter? Bom, em geral, a microbiota altera o quê? Olha quanto de problemas de saúde pode me trazer. Síndrome do intestino irritável, ansiedade e estresse, depressão, desenvolvimento cerebral e cognição, autismo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, alergias, obesidade, diabetes tipo 1, tipo 2, diminuir a sua longevidade ou aumentar a longevidade, câncer, e assim por diante. Certo? São pesquisas mostrando. Eu estou mostrando pesquisa para vocês, ó. Tá vendo, ó? Tá aí, 2015, a pesquisa. Certo? Gente, terminei aqui meu horário. O restante eu continuo com vocês outro dia. No domingo, talvez eu dou uma recapitulada e volto com esse assunto, continuando de onde nós paramos, tá bom? Falei para vocês que é um assunto longo, né? Mas eu acho que já deu para entender aí o que a gente está querendo passar para vocês. Que Deus abençoe vocês. Os capacite, os ajude a tomar a decisão correta de cuidar do seu intestino, do seu sistema digestório, para que vocês tenham o quê? Mais saúde. E glorifiquem ao Papai do Céu que está no céu. Por favor, vou terminar com uma oração. Querido Jesus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de falar aqui com os irmãos. Peço ao Senhor que dê sabedoria para eles. Que esse pouco de conhecimento que foi passado aqui possam ajudá-los, ó Deus, a ter uma mente e um caráter que glorifique o teu santo nome. Por favor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus.